Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a diretora Dagmar Zonzini Corrêa Bueno. Foi minha diretora lá do Maria Imaculada, né? Eu falei para a senhora que eu fiquei lá de 86 até 95 e a senhora entrou em 86 no Maria Imaculada, né? Entrou junto comigo lá. Porque a antiga diretora era a Nadir Cachuté. E a minha... Depois eu entrei lá a convite do padre. Eu não sei qual foi o motivo. Eu acho que por eu ser diretora e a Nadir era só professora, e ele quis uma diretora para dirigir a escola. Nadir era parente daquela Regina Cachuté? E a Regina era da pré-escola. Ela trabalhou comigo. Deu aula para mim e morreu cedo, né? A família inteira, Cachuté. Todos faleceram de câncer. Cedo, todos, né? Impressionante. E daí o padre Jonas me convidou e eu aceitei, né? Porque eu não estava fazendo nada, mesmo aposentada. E não estava jogando, não estava fazendo... Apesar de fazer uma coisa que eu gosto, é artesanato. Que eu faço até hoje como voluntária lá na Associação de Combate ao Câncer. Sei. Sempre tem bazar lá. Tem. Teve em maio e agora em dezembro. E eu já estou fazendo trabalho para dezembro, né? Estou até com calo no dedo de tanto fazer crochê. Mas... E essa lembrança sua do Maria Imaculada, queria que a senhora falasse um pouquinho de lá, do que a senhora lembra de lá. Olha, eu não sei, eu acho que eu tive uma... Eu sei que muitas pessoas são criticadas, e eu não era crítica, mas eu tive eu estava contando, né, da minha festa de 80 anos, que eu liguei lá para aquela CISC lá, né, da Valpa, para fazer a minha festa de 80 anos. E foi por telefone, eu gostaria de conhecer o espaço. Sei. Quando eu cheguei lá, o Fabrício, a senhora foi minha diretora lá, agora vai fazer 80 anos. Aí ficamos conversando e tal. Mas ele foi um prazer ter revisto o ex-aluno, e ele, a maneira que ele me tratou, eu acho que não fui tão ruim, né? Porque eu tive uma ocasião, um ex-aluno, eu fui ali na loja Bagatini e ele estava ali e eu reconheci, mas fiquei quieta, né? Falei, vai que ele não gostava de mim. Daí ele virou para mim e disse, a senhora está lembrada de mim? Falei, então, você é fulano de tal. Daí o Ricardo falou, até o nome, a senhora, você lembra da Guimarães? Então ele não deve ter sido, né, ou bom aluno ou um aluno daqueles, né? Daí ele mesmo respondeu, eu fui muito indisciplinado e quem me colocou na disciplina foi a dona Guimarães. E hoje eu sou advogado, daí já contando o que era, hoje eu sou advogado, eu repeti naquela época, mas eu agradeço a ela porque ela me pôs na linha. Então eu acho que eu não fui tão... Eu era brava, enérgica. Eu lembro. Mas eu acho que a disciplina é a melhor coisa, é a única coisa que leva o aluno a estudar. Porque se ele for indisciplinado, como é atualmente, o aluno não respeita o professor, não respeita a pais, não respeita ninguém. Naquela época, eu não tenho queixa de nenhum aluno, porque todos, apesar de eu ser pequena, baixinha, tinha aluno o dobro da minha altura, mas eu nunca fui desrespeitada. Então, a minha memória é boa. Não tenho... Só eu entrei em atrito com o padre, né? Porque ele era o diretor espiritual da escola. A nossa escola lá tinha aquele mimeógrafo enorme, que agora é pititico, né? Naquela época. E ele mandou o Coroinha levar para tirar cópias para a missa do domingo. E nós fizemos. Daí ele mandou o menino buscar. E o menino falou, o Vivi mandou buscar o xerox. Falei, quem? O Vivi. Falei, quem é Vivi? Ah, é o padre Vieira. Eu falei, não se trata uma autoridade, com ele você pode tratá-lo assim. Mas falando dele para outra pessoa, você tem que falar o nome dele, porque ele é uma autoridade. Eu não sei o que o menino foi falar para o padre, que o padre veio falar comigo. Né? Porque a gente tem que levar as crianças, tratar bem, abaixar.
Falei, ninguém abaixa o nível da criança, ao contrário. O senhor tem que procurar elevá-lo e tratá-lo de igual para igual, como adulto. A criança não é o bebezinho que pode fazer o que quiser. E ele achou que eu fui muito exigente e me mandou embora, me dispensou. A única tristeza que eu tenho por ser correta, por exigir disciplina, eu fui condenada. Esse é minha tristeza, porque eu acho que o que está acontecendo com a educação hoje? A falta de disciplina, a falta de respeito. Eu lembro que aluno, quando a professora mandava para a diretoria, eu eu fechava a porta, mas nunca gritei com o aluno dentro da diretoria. Eu falava, conversava, fazia o que o meu pai me deu de exemplo. Eu conversava com o aluno, explicava para ele por que ele não podia agir daquela maneira, que aquilo era errado, o professor é na sala uma autoridade. Se ele pediu a tarefa, por que você não fez? Então eu conversava com o aluno, e disse, agora você vai sair daqui e vai para a sua sala. Você não vai contar nada o que aconteceu aqui. Como se fosse uma coisa, né, se perguntarem, você não vai falar nada, porque se eu souber que você comentou, daí você vai ser suspenso. Criança aí. Sabe? Então, eu procurei agir da maneira que, não sei se era correto ou não, mas eu nunca pus a mão em aluno, nunca, que eu sei de professor que puxava a orelha. Eu tive freira que, quando eu errava a nota no piano, ela tacava a régua na minha mão. Eu não quis agir dessa maneira. Eu acredito que você se lembra que eu nunca... Não. E outra coisa, que eu nunca parei sentada na diretoria. Vocês conheciam o meu passinho andando pela escola. Então, eu queria participar de tudo. E cheguei a chamar a atenção de uma professora lá no Maria Imaculada. Eu, com a porta aberta, eu fiquei escutando ela falar. Isso aconteceu também em São Silvestre. Escutando ela falar, abram a apostila. Daí eu fiz assim para ela, não chamei atenção na frente dos alunos. Vem aqui um pouquinho. Você sabe o que contém a apostila? Você leu a apostila antes? Não. Como é que você manda abrir sem explicar antes o que eles vão ler? Ela pediu dispensa, né? Porque achou que... Mas não estava certa? Tem que saber o conteúdo antes de passar. Você não pode soltar para o aluno. Ele vai ler e vai entender o quê? Se ele não teve explicação. Então, ela pediu dispensa. Mas eu imagino que a senhora, nesses anos todos que a senhora deu aula e foi diretora também, né? A gente viu, a hora que a senhora entrou aqui na Câmara, as pessoas viram te cumprimentar, né? Eu fui seu aluno, fui seu aluno. Acho que essa satisfação a senhora tem de sempre ser reconhecida como eu encontro com ex-alunos, são advogados, são médicos, e eles têm, acho que o prazer de chegar e falar, olha, hoje eu sou formado, eu sou médico, eu sou arquiteto. E isso é uma satisfação, porque assim como eu sinto satisfação ao ver minhas filhas formadas, que não me deram problema nenhum, saíram de casa aos 16 anos, fizeram intercâmbio, eu nunca impedi nada. Eu acho que é aquilo que se fala, né? Cortou o umbigo, criança é da vida. Só que você tem que prepará-los para isso, né? E foi o que eu fiz. Dei o melhor de educação, dei oportunidade. Olha que com salário de professora, eu mantive as duas em Campinas. Aliás, marido e eu, né? Eu tomava conta da Débora e ele tomava conta da Denise. Então, elas tinham cheque, né? Para poder gastar, porque naquela época usava-se cheque, né? Para comprar livro, para os passeios, para as baladas, né? Então, usavam o cheque, daí pediam para eu... A senhora dá para cobrir? Tem. Lógico, né? Com salário de professora. E o seu marido, ele fazia o quê? Guarda Rodoviária Federal. A pensão que eu tenho hoje é melhor do que o meu salário de quantos anos. E a senhora conhece o seu marido em qual situação? Interessante, né? Porque ele era guarda e ele tinha o direito de pegar passagem gratuita. E nós nos encontramos na rodoviária, onde é a rodoviária antiga, né? Nós nos encontramos lá.
Eu tirando passagem para ir para São Paulo e ele marcando o lugar para ir para São Paulo, para ir para Bom Sucesso, que ele trabalhava. Não, ele trabalhava em Curitiba, então ele ia até São Paulo, de lá ele ia para Curitiba, na estrada, agora eu não sei qual é o nome. E, bom, depois de casado, ele foi removido para Jacareí, né, por união de cônjuge. E lá, nós ficamos conversando e ele pediu, posso acompanhá-la? Isso foi no dia 31 de agosto. No dia 4 no comecinho de setembro, nós começamos a namorar. No ano seguinte, nós casamos no dia 4 de setembro. Durou um ano só o namoro, até o casamento. E eu já tinha sido noiva. Desmanchei o noivado por não entender. A sogra, né? Ex-futura sogra. Por que você quer trabalhar? Eu falei, porque eu me formei para isso. Eu tinha uma classe em São Paulo, lá na Vila Campestre. Eu falei, meu trabalho, naquela época, eram 3 períodos a escola. Eu trabalhava 2 horas, eu ia abandonar por causa de marido. E isso foi orientação do papai, seja independente. E eu fui. Então, nunca aceitei ser mandada. Eu sempre... Quem manda em mim sou eu mesmo, até hoje. As filhas resolveram colocar a câmera fora. Isso eu aceitei, porque minha rua é escura. Você sabe, né, onde eu moro. Sei. A rua lá não tem movimento. E eu não saio à noite de medo, porque o portão é eletrônico, mas até que abre, até que feche, né? Então, isso eu aceitei, colocar câmeras para eu ter acesso pelo celular a hora que eu for chegando, né? Não precisa pôr câmera dentro de casa, porque vai que a senhora cai, a senhora está sozinha. Eu falei, dentro eu não quero. Ela tinha encomendado 8 câmeras. Falei, dentro eu não quero. Mãe, quem vai pagar? É você? Não, né? Quem vai pagar sou eu. Então, 4 só. Então é na entrada do corredor e na entrada da garagem, que a minha casa tem corredor dos 2 lados, né? Eu falei, isso tudo bem, mas dentro de casa não. Não quero ninguém tomando conta da minha vida. Então eu sou, assim, muito independente, sabe? Que eu faço aquilo que eu quero fazer. É lógico que dentro das possibilidades, né? Não saio muito a pé por causa de eu ter torcido o pé. Ó, como é que tem. Mas é a minha vida. Para a gente encerrar a nossa conversa, a gente contou um pouco da sua história, né? De tudo aqui, desde a sua infância, né? Falando dos seus pais. Hoje, olhando para trás, o que a senhora sente mais saudade da sua vida? Olha, eu tenho saudade de tudo, porque eu tive uma vida muito agradável. Eu não fui repreendida e nem repressada para não fazer isso, não fazer aquilo. O diálogo, eu sempre achei, o diálogo é a melhor coisa. E isso eu tive, o diálogo. É lógico que a mamãe falava, você gosta mais do seu pai do que de mim. Eu falei, papai nunca bateu, papai sempre conversou, a senhora tinha uma cinta atrás da porta. E eu reconheço, porque você pode perceber que eu fui moleca, né? Então, a cinta era a defesa dela comigo. E me lembro de uma vez que ela ameaçou de bater em mim, eu saí no quintal e subi na goiabeira e no telhado do banheiro da casa. Ela falou assim, você vai descer daí. Eu vou descer, mas quero ver se a senhora me pega. Sabe, eu provocava, eu era impossível, eu reconheço. Mas é uma lembrança agradável, porque eu não fiz mal para ninguém, eu nunca tive muitos primos morando comigo, porque eram primos que moravam no sítio, tanto do lado da minha mãe como do lado do meu pai. O Benito, que ele falou, o Rinaldo, né? Ele lembrou, o Rinaldo era filho do Benito. O Benito morou em casa para estudar no externato. Então eu não tinha menina amiga, eu tinha menino. Era o Itaci, filho do tio Rio, o Benito, filho do tio Brasil, e o Roberto Carderelli. Então eram 3 meninos e eu. Então você pode imaginar o que eu brinquei na rua. Bolinha, taco, eu fiz de tudo. Mas foi uma vida agradável. Eu tenho lembranças, eu não tenho assim, por que eu não fiz?
Eu não tenho a lembrança assim, eu não fiz. Por que eu não fiz? Não, eu fiz. Tudo que eu tive vontade e nada tenha me prejudicado. Isso eu tive cuidado. Fui do caminhoneiro me pegar pelas tranças e levar para o papai, né? Atravessou a estrada, porque naquela época era estrada, né? E ele ficou bravo comigo. Mas o papai falou assim, pode deixar que eu vou chamar a atenção. O papai era muito calmo. Essa lembrança dele eu guardo até hoje, viu? Foi o pai que o meu marido foi para as filhas. Meu pai foi muito... Apesar da idade, você veja, quando eu nasci ele tinha 40 anos. Uma diferença boa, né? Mas eu fui educada de uma maneira tão prazerosa que não, a diferença de idade, a liberdade que eu tinha com ele, por ser menina, e ele tem muita lembrança boa. Tá certo, quero agradecer muito a vinda da senhora aqui. Acho que pelas minhas contas, fazia 30 anos que eu não via a senhora pessoalmente, assim, desde a época lá do Colégio Maria Imaculada. Quero agradecer a senhora ter vindo e ter contado um pouquinho dessa história pra gente. Eu pensei bem em aceitar, eu fiquei, ai meu Deus, eu nunca, durante todo o tempo da minha carreira, eu tive na prefeitura, eu fui jurado em processos, né? Coisa horrível é você votar contra ou votar a favor. Isso é horrível. Eu fui várias vezes convocado. Depois, não sei se é porque eu casei, algum motivo houve que eles não me convocaram mais. Mas é uma situação muito desagradável. Mas convocação é convocação, né? Agora, a sua não foi convocação, foi convite. Eu aceitei porque eu falei, ai meu Deus do céu, nunca dei entrevista para ninguém. Agora vou dar entrevista para um ex-aluno que me conhece muito bem, me conheceu, sabe? Mas eu sou e fui o que eu sou, né? Não mudei. Nada. Eu só depois de aposentada, eu pude fazer aquilo que eu pretendia fazer. É mexer com trabalho, com pintura. Gosto de pintar, pintei muita porcelana, pintei tecido. E hoje eu faço mais bordado e crochê, que é para vender no bazar da associação. Que o dinheiro é revertido para os doentes, né? Compra de remédio. Quando o hospital existe um convênio entre a associação e o Hospital São Francisco. A associação já deu para o hospital 10 cadeiras para hemodiálise, já deu prótese quando eles pedem para as mulheres, já foram dadas fralda para os doentes. E para os doentes que vão fazer hemodiálise, é horrível ficar sentado, né, nessa posição. Então nós demos 10 televisões para eles ficarem assistindo, pelo menos aquilo ameniza o sofrimento, né? Porque, pensa bem, né? Graças a Deus eu não tenho problema nenhum. Mas para quem tem hemodiálise, eu sei porque, não sei se você chegou a conhecer o Marcelo Lopes. Não. Não. Ele é filho de um colega, do Ângelo Maria Lopes. Ele foi assassinado, ele era presidente da OAB. Ah, da OAB eu lembro. Do Ângelo eu lembro. Lembra? Lembro. Então, o Ângelo foi meu colega, ele fazia... no dia do falecimento dele, lá no caixão, ele estava arcado, já numa posição de tanto ficar, quantos anos fazendo hemodiálise, né? É uma situação, você vendo um colega passar por isso, você... Então, nós procuramos, eu não, nós lá da associação, procuramos amenizar o tratamento, né? Dando as cadeiras, dando televisão, e outros produtos, né? Prótese para as mulheres, fralda para os doentes. Tá certo. É uma coisa que agrada, né? A gente saber que pode ajudar. Obrigado por ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história pra gente. Quanta besteira, né? Quanta bobagem. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.